Muito bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora já com a parte 2, continuando ainda a questão da constituição do crédito tributário. Nós já sabemos que o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Atividade administrativa, vimos as 5 etapas do lançamento, vimos qual a legislação a ser aplicada ao lançamento, e agora nós vamos verificar como que esse lançamento pode ser modificado, uma vez efetuado o lançamento. Então vamos lá. Vamos para o nosso artigo 145 do CTN. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. E aí aparecem as 3 hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei, no artigo 149, depois a gente vai ver, mas é a iniciativa de ofício. Então, como é que funciona isso? Vamos ver na prática essas 3 possibilidades. Imagine que o sujeito passivo recebeu a notificação de que deve um tributo, a notificação do lançamento realizado, e ele então resolve entrar com uma impugnação, que é, observem aqui, a primeira hipótese de modificação do lançamento. Então, se ele fez esta impugnação do lançamento, isto vai para julgamento em primeira instância administrativa. Se a decisão for favorável ao sujeito passivo, a decisão do julgador de primeira instância, nós temos 2 possibilidades. A primeira é a modificação do lançamento. A própria autoridade de primeira instância decidiu que o contribuinte tinha razão na sua impugnação, aceitou a impugnação. E, na verdade, o lançamento está, portanto, modificado. No entanto, existem algumas circunstâncias dentro do processo administrativo de cada ente da federação, porque cada ente da federação tem o seu processo administrativo tributário. Eles guardam uma semelhança, mas cada um tem o seu. Em vários processos administrativos tributários, quando o julgador de primeira instância decide favoravelmente ao sujeito passivo e, portanto, contrário à fazenda pública, ele obrigatoriamente tem que realizar o chamado recurso de ofício. A expressão de ofício significa aquilo que é obrigado, a autoridade é obrigada a fazer. Então, o recurso de ofício é exatamente isso. A autoridade é obrigada ela mesma a recorrer da sua própria decisão. Vai recorrer para a segunda instância. Então, ela vai dizer, considero que o tributo não é devido, aceito a impugnação do sujeito passivo e recorro da minha decisão para a segunda instância. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu acho que não é devido, vê se vocês aí da segunda instância concordam com isso. É o chamado recurso de ofício. Então, se da decisão da primeira instância a decisão foi favorável ao sujeito passivo e não há exigência do recurso de ofício dentro do processo administrativo de cada ente da federação, está modificado o lançamento pela impugnação do sujeito passivo, artigo 145, inciso 1 do CTN. Modificou-se o lançamento através da impugnação do sujeito passivo. Mas, se houver exigência do recurso de ofício, em algumas circunstâncias há, em outras não, se houver exigência do recurso de ofício,
Então, este recurso de ofício vai ser julgado pela segunda instância administrativa. Se a decisão da segunda instância for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, vamos lá. A impugnação do sujeito passivo pode modificar o lançamento, artigo 145, inciso 1, caso não caiba recurso de ofício. Se couber recurso de ofício e a decisão da segunda instância também for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do CTN. Quando o lançamento é efetuado pela autoridade fiscal, a própria autoridade verifica o erro no lançamento e toma a iniciativa de modificá-lo. É a chamada iniciativa de ofício, certo? É o artigo 145, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Então, repetindo o dispositivo, para fixar bem, quais são as hipóteses de modificação do lançamento? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade, a impugnação modificando, o recurso de ofício, se cabível, modificando, e quando a própria autoridade toma a iniciativa de modificar, artigo 145, inciso 3 do CTN, iniciativa de ofício. Ok? Então, minha gente, engraçado que esse artigo 145, ele é muito exigido em prova, muitas vezes ele é um dos tópicos do edital do concurso. A importância desse artigo 145, as hipóteses que podem modificar um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe importante, eu vou de novo voltar para o texto para chamar a atenção para vocês para um detalhe importante. Olha o caput do artigo. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. Olha que situação curiosa. Quando nós olhamos o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que traz as cinco etapas do lançamento, nós vimos que a primeira etapa é a verificação da ocorrência do fato gerador, a segunda etapa, a determinação da matéria tributável, a terceira etapa, o cálculo do montante do tributo devido, a quarta etapa, a identificação do sujeito passivo e a quinta etapa, a aplicação de penalidade. Então, o artigo 142 não traz como etapa obrigatória a notificação do lançamento ao sujeito passivo, certo? E não traz porque existem algumas circunstâncias em que realmente não vai haver necessidade dessa notificação, mas nós vamos alongar o assunto agora, porque nós vamos ver isso daqui a pouco em outra situação. Mas vejam que o artigo 142 não traz a notificação como exigência obrigatória, mas o texto do artigo 145 exige o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, somente pode ser alterado em virtude dessas três hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício, os três incisos do artigo 145. Agora, é óbvio que na impugnação do sujeito passivo e no recurso de ofício, ocorre na prática quando o erro é prejudicial ao sujeito passivo. Agora, a iniciativa de ofício da autoridade, ela ocorre na prática quando o erro é prejudicial à fazenda pública, né? O fiscal vai tomar a iniciativa de corrigir aquilo. Ok? Então, importantíssimo esse nosso artigo 145. As três hipóteses que podem modificar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe ainda, uma posição do STJ com relação a esse aspecto da notificação do lançamento, que não está no artigo 142 como etapa obrigatória. Veja o que determina o STJ. O comando estatuído no artigo 145 do CTN, esse que acabamos de ver, assevera que a regra para os efeitos da obrigação tributária é a da regular notificação do contribuinte.
É, portanto, imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. Ok? É imprescindível a regular notificação para que possa ser cobrado. Você pode ter ficado curioso, em que situação que não há necessidade de notificação, como é que o sujeito passivo vai saber? Vocês estão lembrados? Nós vamos ver em seguida, daqui a pouquinho, os tipos de lançamento e vamos conversar sobre o lançamento por homologação, sobre o qual eu já comentei aqui em etapas anteriores, porque precisava para aquele assunto. No lançamento por homologação, que é o caso típico do imposto de renda, do ICMS, do IPI das empresas que fazem confronto débito-crédito, a empresa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.